Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Sextou! Como falamos ontem no programa ao vivo, no estúdio, os nossos jornalistas, o Wesley Dias e o Eduardo, terão agora, a partir dessa sexta, o seu dia definitivo de apresentação do programa. E hoje, com muito prazer, eles entrevistam o jornalista esportivo Lucas Souza, um jovem rapaz que a gente conhece também há bastante tempo e hoje trabalha no grupo da TNT Esportes, antigo Esporte Interativo. Jogo de ontem, Grêmio venceu lá Equidad 2-1, liderança junto com Lanús. Semana que vem, jogo pela Sul-Americana. Acompanhem a programação agora. Olá, fã de esportes e amigo telespectador. Está começando mais um Esporte na TV e o programa de hoje nós estamos conversando com o Lucas Souza da Silva, o Luque. Ele é estagiário em produção do conteúdo nos esportes da TNT Esportes. E no programa de hoje, quem me ajuda a apresentar é o Wesley Dias. Olá, Wesley. Olá, Eduardo. Olá, telespectador. Boa tarde. Boa tarde ao Lucas, mais conhecido como Luque, que vai conversar com a gente. E certamente um papo bem produtivo pela frente. E como é que você está, Luque? Tudo bem com você? Opa, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Wesley. Muito obrigado pelo convite, né? Para a gente poder debater um pouco aí sobre a profissão, sobre os jovens também nessa profissão. Acho que vai ser um papo bem bacana e obrigado pelo convite. Uhum. Então, vamos começar logo. Wesley, quer fazer a primeira pergunta? Primeiro, deixar o Luque se apresentar, né? Para quem não conhece, ele que é do Rio de Janeiro. Atualmente, como o Eduardo já apresentou, está aí na produção de conteúdo da TNT Esportes, antiga Esporte Interativo. Queria então se apresentasse, Luque. Tem 21 anos, estudante ainda de jornalismo. Enfim, conta um pouco para a gente da tua trajetória. Então, vamos lá. Como o pessoal aí de casa já foi apresentado pelo Wesley, pelo Eduardo, me chamo Lucas, tenho 21 anos. Atualmente estou no 6º, caminhando para o 7º período já de jornalismo, aqui no Rio de Janeiro, na Unicarioca. E vou fazer já 2 anos como estagiário de produção na TNT Esportes, né, que era esporte interativo. E aí, esse ano, a gente migrou para TNT Esportes. E na minha caminhada, enquanto estagiário, enquanto profissional de jornalismo, eu já participei de bastante coisa. Já fiz trabalho voluntário também, como redator para o site da Vive Brasil, né, que é uma empresa espanhola que veio para o Brasil montar um portal de notícias. Já atuei também como social media, né, para pequenas empresas aqui do meu bairro, aqui da minha cidade. Estou aqui um pouquinho para contar um pouquinho da minha experiência, né, da minha trajetória. No mais, acho que uma apresentação breve eu posso dizer isso. E a gente vai debatendo mais conforme for a reunião. Uhum. Como a gente pode analisar, eu tenho uma vasta experiência, tem muitos trabalhos que você já realizou. E conta pra gente o que te motivou a trabalhar com jornalismo esportivo. Então, tudo começou lá em 2017, quando eu fui fazer um trabalho como jovem aprendiz de auxiliar administrativo, não era nem na área de jornalismo, né, na Globo News. Eu fui escolhido para trabalhar na Globo News e eu me encantei pela redação de jornalismo, apaixonei pela área e me reconheci na profissão. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de buscar as informações, de ir atrás das coisas, de participar de tudo, né? E acho que isso foi fundamental para eu poder ter escolhido o jornalismo. E aí, durante a faculdade, eu conheci um projeto também que me ajudou a entrar no jornalismo esportivo, que foi o Tabela Carioca, me ajudou em coberturas de basquete, coletivas de imprensa e me deu essa bagagem, né, que eu tenho hoje, mesmo com pouca experiência na área. Isso foi o que me fez apaixonar pela área e que me fez querer seguir, né, nessa profissão. Uhum. E esse trabalho na TNT Esportes, né, que é o teu estágio no momento, como surgiu essa oportunidade tão bacana que certamente está agregando muito na tua vida e na tua carreira iniciante? Cara, a vaga apareceu na minha vida meio que de repente, assim, do nada.
Eu estava em busca de um estágio para poder até complementar as horas da faculdade, porque para muitos que não sabem, faculdade de jornalismo, em muitas faculdades o estágio é obrigatório. E aí eu estava em busca dessa vaga de estágio e encontrei pelo LinkedIn, né, que é um site de oportunidades, site de vagas. Tinha lá a Turner Brasil, que nem na época não estava reconhecida como esporte interativo, nem como TNT Esportes, estava como Turner. E aí eu fui atrás, fui pesquisar, me inscrevi, me candidatei. E essas experiências que eu contei como trabalho voluntário, que eu tive na área, que eu me interessei, que eu fui atrás, elas contaram muito para que eu pudesse ser aceito e entrar como estagiário do esporte interativo, hoje TNT Esportes, né? E lá a galera super me acolheu, a galera entendeu que eu estava começando na área, né? Então, quer dizer, no início não exigiram tanto de mim, eles me ensinaram, me explicaram como funcionam as coisas, e hoje eu posso dizer que cara, é um sonho para mim estar trabalhando ali, e super indico a empresa para os jovens que estão iniciando. Quem quiser procurar também a vaga, a empresa é uma empresa jovem, uma empresa atenta, está sempre de portas abertas. Uhum. E aproveitando esse gancho que estamos falando da TNT Esportes e do esporte interativo, como é que é a tua rotina de trabalho por lá? Como é que são feitas as reportagens, os trabalhos? Eu também gostaria de ver contigo como é que foi essa transição entre o esporte interativo para a TNT Esportes. Tá, vamos lá. Agora, na pandemia, as coisas mudaram um pouco, né? A época que eu entrei, ainda no início do ano passado, ainda as coisas estavam como presenciais, né? A gente tinha que ir ao escritório, trabalhava o horário lá nosso, a gente fazia as questões da apuração, produzia conteúdo para as redes sociais, que é principalmente o carro-chefe hoje da TNT Esportes, são as redes sociais. Mas agora com a pandemia meio que virou de ponta cabeça, a gente teve que se reinventar enquanto editoria, enquanto produção, para a gente poder suprir essa necessidade, né, de produzir o conteúdo, de chegar da melhor forma para as pessoas, e a gente precisou se reinventar. Buscamos mais conhecimento, tivemos cursos para nos aprimorar nesse trabalho de home office, mas o trabalho continuou remoto. Até hoje a gente ainda continua com o trabalho remoto, né? Continua com a principal parte da apuração, a parte da produção de conteúdo, de reportagem para as redes sociais, né? E qual foi a outra pergunta, perdão? E como é que foi a transição entre o esporte interativo para a TNT Esportes? Ah, sim. A gente meio que ficou sabendo, os produtores, no caso, ficou sabendo uma semana antes de acontecer, né? As mudanças internas foram acontecendo de uma forma muito rápida, né? A diretoria já sabia, já tinha esquematizado, já tinha planejamento, mas nos foi contatado ainda no início de fevereiro ali, que a mudança foi... Fevereiro não, perdão, janeiro. Que a mudança foi ali no dia 17 de janeiro, e aí, a partir de 17 de janeiro, a gente já tinha que começar a trabalhar como TNT. Ali foi outro choque de realidade para a gente, né? Que a gente já estava acostumado com um ritmo no esporte interativo e tivemos que mudar a produção, né? Claro que com máxima atenção ali para não ter erro, para não postar algo ou sair uma matéria como esporte interativo ainda, já que a nova marca era TNT Esportes. E aí sempre trazendo essa relação que a empresa não mudou, né? Só mudou, no caso, um nome. Mas o trabalho continuou igual, a rotina continuou a mesma. Então, assim, o que mudou, na verdade, foi apenas o nome. No início a gente estranhou um pouco, mas hoje a gente já leva com mais naturalidade. E certamente para todo jovem que está iniciando nessa área, e seja lá jovem ou pessoa um pouco mais madura, iniciar na área, as oportunidades vão aparecendo e entrevistar figuras importantes da área, seja lá esportivo, seja lá político, policial, enfim, é uma coisa muito aguardada, né? Uma expectativa que se cria. A gente tem que falar que tu já teve a oportunidade de entrevistar o treinador da seleção brasileira, o atual técnico Tite, numa oportunidade. Queria que tu falasse dessa oportunidade, como tu se preparou para a pergunta, que parece simples, mas certamente no momento deu um nervoso, e enfim, conta pra gente desse momento. Cara, é muito tenso. É nervosismo atrás de nervosismo, principalmente porque tu vai entrevistar uma pessoa que já é reconhecida mundialmente,
e você ali ainda está caminhando, dando os primeiros passos no jornalismo, que você não sabe como é que vão ser as coisas. No caso do Tite, é até meio engraçado, porque eu não tinha sido escalado para fazer essa coletiva e eu fui chamado de última hora. Faltando 5 minutos para começar a entrevista, eles perguntaram quem pode decupar, né? Que, né, no caso, na linguagem jornalística, decupar é você prestar atenção na entrevista, escrever as principais partes para a gente poder utilizar depois, seja uma matéria, seja uma publicação nas redes sociais. E aí eu me coloquei à disposição, é sempre importante você estar ativo nas coisas, participante das coisas. E aí o repórter que faria a coletiva, ele teve um problema, não conseguiu entrar, e aí perguntaram para mim, olha, você pode participar, você pode entrar, você pode fazer a pergunta? E aí eu, cara, posso, não sei o que eu vou falar, não sei como vai acontecer, mas eles me deram todo o apoio, todo o suporte ali. Assim, se você sabendo que vai fazer a entrevista já dá um nervoso, imagina você sabendo 5 minutos antes de acontecer. Cara, foi uma parada muito surreal, muito nervosismo, mas no final deu tudo certo. Eu até postei uma parte da entrevista lá no meu Instagram, se o pessoal quiser acompanhar depois. Mas, assim, deu tudo certo. Até cheguei a entrevistar depois o técnico do Vasco também, o ex-técnico do Vasco, o Ricardo Sapinto. Essa foi mais tranquila, mas, cara, foi uma experiência única para mim que eu nunca vou esquecer. E aproveitando esse gancho de tu já ter entrevistado o Tite, na tua opinião, qual foi a entrevista mais importante que tu já realizou na tua vida? Ou qual foi o personagem que tu conversou, que tu mais gostou de ter conversado? Cara, para mim, duas entrevistas foram bem marcantes no meu começo de trajetória. Primeiro essa, do técnico Tite, foi o personagem mais forte, né? Que eu tive a oportunidade de entrevistar até hoje. E a minha primeira entrevista foi com o Marquinhos, do basquete do Flamengo. Ainda na época da faculdade, antes de entrar na TNT Esportes, eu participei do Tabela Carioca cobrindo os jogos. E aí a minha primeira cobertura, eu já não sabia como que chegava nos atletas no final do jogo, mas eles ali são muito acolhedores também. Eles chegam, eles te respondem, eles te dão maior atenção. E aí eu já fiquei meio tenso, pô, como é que eu vou chegar, como é que eu vou perguntar? Mas o Marquinhos ali foi super atencioso comigo, me respondeu super de boa. E aí essas duas foram muito marcantes para mim. Uhum. E saindo um pouco da tua trajetória, Luke, falando do jornalismo em si, queria que tu falasse como tu vê a importância dessa nova geração ter pelo menos um pouco conhecimento do jornalismo, porque eu até fico assustado às vezes como as pessoas têm muita dificuldade do acesso à informação, como pesquisar também. Vivemos aí uma era de fake news, né? Infelizmente, redes sociais alimentam muito isso. Qual a importância dessa nova geração ter o acesso à informação, ter esse feeling do jornalismo e como o jornalismo também é muito importante nisso? Cara, é muito importante o jornalista ter um conhecimento, pelo menos geral, das coisas. Não é porque eu escolho a profissão de jornalista esportivo que eu tenho que saber só de esporte. Eu tenho que entender de política, eu tenho que entender de economia, eu tenho que entender de geografia, eu tenho que entender das coisas no geral. Eu tenho que estar me situando nas coisas que acontecem, né, à nossa volta. Falando dessa era de fake news, o jornalista hoje ele tem que, e os estudantes também, né? A gente tem que ir atrás da informação correta, não dá para confiar em tudo que a gente vê na internet, né? Hoje existem os portais oficiais, existem plataformas que verificam realmente as informações, então assim, antes da gente divulgar alguma informação, a gente tem que checar, pô, peraí, essa informação é verdadeira? Dá para confiar nisso aqui? E aí a gente correr atrás da informação. Não é porque a gente está começando que a gente vai sair divulgando, vou divulgar isso aqui porque eu acho que é legal, acho que é maneiro. A gente tem que ter essa responsabilidade, né, de divulgar apenas as informações que são corretas, né? As informações oficiais, informações que são verdadeiras. Acho que para o jornalista, principalmente que está começando, é muito importante isso. Entender o que acontece à sua volta e ter uma noção de buscar sempre a informação verdadeira. Uhum. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco, vamos para os nossos comerciais e logo em seguida voltamos à conversa com o Lucas.
Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Voltamos com o Esporte na TV e essa noite estamos conversando com o Lucas Souza da Silva, mais conhecido como Luque. Ele é estagiário em produção do conteúdo da TNT Esportes e hoje ele está conversando com a gente sobre a prática de jornalismo esportivo, suas experiências e contando como é que é trabalhar nessa grande empresa de comunicação esportiva. Wesley, tu tem alguma pergunta para fazer para o Luque? Continuando o que ele estava falando, né, no bloco anterior sobre essa importância da nova geração ter o acesso à informação, ter o mínimo conhecimento de jornalismo, como verificar a informação correta, agora vamos para o outro ponto da dificuldade do jovem entrar no jornalismo, aquele que tem a vontade, que quer cursar jornalismo. Eu falo por experiência própria, alguns colegas que tive quando cursei algum semestre de jornalismo, que o pessoal desiste muito fácil por encontrar alguma dificuldade ali que no meio viu que não era aquilo que queria, ou enfim, pensava algo diferente. Na tua visão, Lucas, então qual a principal dificuldade do jovem ao ingressar no jornalismo? Cara, eu acho que assim, muitas pessoas hoje acham que ser jornalista não precisa de uma faculdade, né? Eu acho que o acesso ao ensino superior, hoje, principalmente no Brasil, é muito complicado, sabe? Não são tantos jovens que têm esse acesso, não são tantas pessoas que têm a oportunidade de cursar o ensino superior, mas mesmo as que cursam, acho que elas não encontram a motivação necessária ou suficiente para poder concluir, né, a graduação, concluir o curso e aí se formar enquanto jornalista. E isso acontece por diversos fatores. Hoje no Brasil acontece por conta da economia, muitas pessoas não conseguem concluir a faculdade por conta de não tenho dinheiro para fazer o curso, ou então esse curso não é o que eu imaginava, porque entram na área imaginando uma coisa, mas na verdade é outra, acham que vão aprender algo específico sobre o tema. Mas, assim, o jornalismo é muito sobre você ir atrás, não desistir, persistir, e no final, pode parecer que não, mas ele acaba valendo a pena, né? Toda a dificuldade que você encontra, as dificuldades que você passa na faculdade, e também na sua vida enquanto profissionalista, enquanto profissional, enquanto jornalista, cara, lá no final ela vale a pena, porque você vê que é aquilo que você escolheu, é aquilo que você está disposto a passar, e aí também entramos na parte das oportunidades, né? Muitas empresas hoje, elas não dão oportunidade para as pessoas que estão começando, por não achar, você não tem experiência, então você não entra aqui, não cabe na empresa. E aí cabe a gente se reinventar para poder encontrar o nosso espaço, né, dentro dessa área. Perfeito. E pegando esse gancho, tu que ainda está como estagiário, ainda está no meio acadêmico, ainda está estudando, tu percebe que ainda existem colegas teus, ou alguns que já foram colegas, mas existiram porque no início do curso eles se deslumbraram com alguma coisa, só que acabaram se decepcionando. Eu, no meu caso, como experiência própria, eu também já tive colegas que desistiram do jornalismo porque imaginaram uma coisa e na hora da prática viram que era outra. Não sei se você tem essa experiência também de ter visto algum colega ou até mesmo se decepcionando com algum ponto da profissão. Sim, eu já tive alguns colegas que começaram a faculdade comigo e hoje já não estão mais na faculdade ou não estão na área, muito por conta disso que você citou. A gente chega na faculdade imaginando uma coisa e aí, no decorrer do curso, a gente vê que as coisas não são exatamente como imaginamos, né? Até principalmente porque muitas das faculdades, elas só passam a parte teórica para a gente, né? A parte prática,
a gente acaba deixando a desejar, digo por muitas universidades hoje no Brasil. E aí acaba que o jovem que entra todo empolgado, vou entrar, vou mexer, vou fazer, vou agir, acaba se desencantando, se desiludindo com o curso e desiste antes mesmo de chegar na parte prática, de chegar a praticar a profissão, né? Eu acho que nesse caso, o ideal é sempre procurar cursos, né, profissionalizantes ou cursos que te estimulem a praticar mais, né? Acho que a prática é o principal fator que nos move a continuar, a não desistir, né? Porque se ficar só na teoria, acho que é muito difícil da pessoa continuar ou concluir, né, a graduação. Acho que a prática, ela influencia bastante hoje. E eu tenho comigo, assim, que o jornalismo, ele nasce com a gente desenvolve ele durante a vida, mas para ser jornalista tem que ter o dom, tem que gostar de informação. Eu descobri depois de grande. Quando eu era criança, eu deixava de olhar desenho para olhar jornal, coisa que naquele tempo eu não entendia o porquê eu fazia. Hoje a gente já entende, então é algo que vem desde pequeno. Eu queria saber se tu tem alguma inspiração no ramo, alguém que te levou a gostar mais ainda de comunicação, de jornalismo. Cara, principalmente meus pais. A minha mãe sempre me estimulou a escrever, sempre me estimulou a ler, desde que eu era bem pequena, assim. Eu lembro de uma história que ela sempre conta de que quando eu tinha 3 anos, ao invés de me dar um brinquedo, ela me deu um livro, né? E aí eu não queria saber de outra coisa, eu ficava folheando, 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 e eu sempre tive essa paixão, né, por leitura, por literatura também. Acho que isso influenciou bastante a minha entrada na área, né, principalmente por conta da leitura e da escrita. Outra pessoa que eu tive que me influenciou bastante foi o meu avô, que já faleceu, mas ele me influenciou muito no sentido dos esportes, né? Sempre que eu chegava, visitava ele tinha um jornal do meu time de coração, que é o Flamengo, para me dar, sempre tinha alguma coisa para conversar comigo sobre esporte, sobre jornal, né? E aí acabou que ele me fez ter uma curiosidade a mais, né? Pela área, pela profissão, e aí eu fui crescendo, me desenvolvendo, tive a oportunidade na Globo News, e aí eu descobri, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e até hoje eu não desisti de seguir nessa área. E voltando um pouco para a tua área prática de serviços prestados, qual é o esporte que tu mais gosta de trabalhar? É futebol, basquete? Existe alguma área da tua preferência? Hoje eu gosto mais de futebol e mais por entender mais do esporte, né? Eu disse mais anteriormente que a gente precisa entender no geral, né? Eu gosto bastante de futebol, até por acompanhar desde pequeno, mas também gosto bastante de basquete, principalmente o basquete nacional, que não tem tanta visibilidade, né? E eu comecei por ali, foi a porta de entrada que me deu bagagem para estar hoje na TNT. Então, acho que são esses dois esportes que eu mais me identifico. Primeiro, o futebol, por acompanhar desde sempre, e o basquete, que me trouxe para essa área, entendeu? Eu gosto de outros esportes também, cheguei a praticar handebol, natação, mas hoje eu me vejo mais nessa área, tanto do futebol quanto do basquete. E assim como todas as áreas, o jornalismo não é diferente e também foi afetado nessa pandemia. Como tu, já trabalhando nessa área, já na prática, como lidou como está lidando, né? Porque ainda estamos vivendo isso, nesse momento de pandemia, de não poder ir nos eventos esportivos, né? Como a pandemia afetou tudo isso? Como vocês tiveram que se reinventar nesse momento? É uma luta que a gente passa porque a ansiedade bate forte. A gente que está sempre acostumado a ir aos estádios, a sempre ir às quadras para poder cobrir ou até mesmo assistir, né, o nosso time, a gente acaba ficando meio que sem saber o que fazer. A falta de público influencia bastante na qualidade dos esportes e a gente acaba tendo que fazer um trabalho que a gente
conhecia, mas não era do habitual, né? A gente já conhecia como era trabalhar com as redes sociais, com a internet, mas isso acabou forçando a gente a trabalhar mais, a entender mais, a buscar mais informações sobre como que a gente pode trabalhar com a internet. E isso não só para o jornalismo, né? Para muitas profissões também que foram afetadas pela pandemia. Mas no sentido de jornalismo, eu acho que as coisas elas acabaram mudando bastante até na relação que a gente tem com as pessoas, né? Antes a gente buscava uma informação, a gente ia atrás das pessoas, conversava, apertava a mão. Hoje a gente tem que mandar uma mensagem, tem que fazer uma ligação. Então, assim, acaba afetando um pouco as relações que a gente tem até com as fontes jornalísticas também, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, nosso programa tem uma duração bem curta. Queria agradecer pela presença do Lucas, por conversar com a gente, expor seu conhecimento, sua experiência. Agradecer ao Wesley também por ter participado mais uma vez comigo dessa conversa. E, Lucas, eu gostaria de deixar um recado final para quem está te assistindo. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite, o Wesley pelo papo. Gostaria de deixar para as pessoas, principalmente que estão começando agora na área, não desista. Pode parecer difícil, pode parecer que a caminhada é longa, e realmente o jornalismo é uma caminhada longa, uma caminhada trabalhosa, mas no final ela vale a pena. Então, quer dizer, não desista, corre atrás, busque experiência, nem que seja algo voluntário, um trabalho voluntário, uma experiência que te ajude a crescer, tanto profissionalmente e quanto pessoa. Então, assim, o recado que eu queria dar é não desista da profissão, se você ama, se você quer isso, então corre atrás que você consegue. Uhum. Wesley, quer deixar um recado final? Só agradecer também a presença do Luke, um papo muito produtivo, certamente teremos conteúdo para mais. Também agradecer ao Eduardo pela parceria sempre, e claro, o telespectador que esteve com a gente nesse programa. Até uma próxima. Bom, o Esporte na TV fica por aqui. Agradecemos demais a presença do Lucas, que conversou com a gente. Agradecemos de coração você que nos assistiu, fã de esportes, e continue ligado na programação da Vale TV. Até a próxima semana, e o próximo programa voltará a ser apresentado pelo Cláudio. Até mais. Encerramos então Esporte na TV. Sextou, um ótimo final de semana. Rodada decisiva gauchão, Esporte na TV, Novo Hamburgo, São José. Torcendo por Noia não cair, vamos com tudo. Grêmio e Inter jogando. Brasileiro feminino. Grêmio contra Avaí Kinderman. Inter contra Flamengo no domingo. Fique agora com a programação da Vale TV.